Aleluia. É isso aí. Eu quero convidar a igreja a dar uma palavra, porque eu, como mãe, eu sempre vou estar disposta para minha filha. E se eu pudesse, eu teria muitos mais filhos. Mas infelizmente por uma condição física e também porque eu não tenho marido. Eita glória, olha aí. Olha aí, Max. Mas eu queria muito ter muitos mais. Mas hoje o Senhor, Ele me agraciou com a vida da Manuela. E eu, como mãe, em todo tempo eu procuro fazer algo com ela, que é um exercício que eu costumo fazer com pessoas também. E eu queria convidar a igreja a me ajudar nesse exercício, porque eu quero dar uma palavra de encorajamento para minha filha. Então, Manu, a mamãe quer te dizer que eu fiquei muito feliz com a sua apresentação. Eu me senti muito honrada por tudo aquilo que você disse, porque eu sei o tanto que você se esforçou. Eu sei o tanto que você se preparou para esse momento. Por isso, filha, eu quero te dizer, não desista, não pare, não pare. Porque a mamãe recebeu com alegria a sua homenagem. E eu tenho certeza, Manu, que o Senhor também recebeu. Então eu quero pedir à igreja que repita comigo: Manu, seja forte e corajosa. Não pare. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Glória a Deus. Aleluia. E falar nesse Dia das Mães sobre mãe, falar sobre maternidade, que é um ministério sublime que o Senhor entregou às mulheres, né? Falar sobre maternidade, o exercer esse papel, na verdade ele foi dado a todas as mulheres, mas nem todas terão o privilégio de ser mãe, ou por uma escolha, ou por uma condição natural, física mesmo do corpo. Porém, a maternidade, ela revela uma condição de zelo e de cuidado. Por mais que existam mulheres aqui que não possam ter filhos naturais, eu também quero te encorajar a ser uma mãe espiritual. Por quê? Porque a mãe, ela tem o exercício e a confiança de exercer o papel que Cristo nos chamou para exercer, que é um chamado mesmo de cuidado com vidas, de cuidado com pessoas, porque Deus, Ele ama as pessoas. Amém? Então, naturalmente falando, muitas mulheres que estão aqui hoje já geraram filhos. E essas mulheres, elas se dispuseram a exercer, através do chamado de ser mãe, o cumprimento de um propósito, que é a orientação, o cuidado, o zelo, o amor que Jesus te entregou. Ele te confiou para que você pudesse cuidar de pessoas, e essas pessoas são os seus filhos. Aleluia! Abra comigo a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todos aqueles e todas aquelas mulheres que se dispõem a cuidar de alguém, elas precisam ter na sua mente, no seu espírito e principalmente no seu coração, a disposição de um chamado, cujo Deus será o seu ajudador eterno, cuja presença do Espírito Santo vai te fortalecer, vai te orientar, vai te ajudar a fazer o que é certo e não o que é fácil. Porque ser mãe não é nada fácil. Ser mãe é a constante e eterna missão de ter desafios todos os dias.
todos os dias há sobre a vida de mulheres que exercem esse chamado sublime, desafios que são propostos pelo Senhor, porque Ele sabe que você, mãe, estará confiadamente esperando nele, tendo nele a resposta de ser uma cuidadora, uma zeladora das pessoas pelas quais Ele ama. Aleluia! Então, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra nos diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aleluia! Permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Então, a palavra nos diz que nós temos alguns ingredientes necessários, que as mulheres elas precisam buscar todos os dias esses ingredientes para que elas possam exercer esse chamado com um propósito eterno de fazer cumprir através da minha vida e da sua vida o reino do Senhor nesse tempo, para que a gente esteja com Ele na eternidade e para que a gente viva com Ele segundo a vontade que Ele tem para mim e para você. Curiosamente, a gente tem 365 dias no ano e durante 289 vezes na Bíblia aparece a palavra mãe ou mães. Ou seja, a gente tem uma proporção muito grande para poder revelar praticamente todos os dias à nossa memória quem realmente nos faz orientado pela presença de Deus, e através dessa presença que a orienta, que a sustenta, pelo menos um dia a cada 365, nos 289, você vai pronunciar a palavra mãe como referência de Deus para a sua vida. E isso nos traz um direcionamento para que a nossa postura ela seja uma postura de lembrança cotidiana. Por quê? Porque as mães, ao serem mencionadas todas essas vezes que eu disse, na grande maioria, traz para nós uma revelação de que elas precisam ser honradas. Então, nós que somos filhos, se nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe, a Bíblia nos diz que nós teremos consequências. E qual seria essa consequência? Uma das é que os nossos dias não seriam prolongados. Porque aquele que não honra pai e mãe, a Bíblia é clara. Ela fala que seriam perdidos os dias, ou seja, você teria os seus dias encurtados, não seriam prolongados para viver a vontade do Senhor. Muitas pessoas estão dentro da igreja e acham que quando vem para o dízimo, quando vem para a oferta, que é um princípio, você precisa fazer. Quando um irmão está em apuros, quando alguém tem uma necessidade específica, ela vai lá e abençoa aquele irmão. Mas quando chega em casa, ela se veste da desonra. Ela não reconhece nos seus pais as pessoas que Deus colocou para que pudessem te ensinar, que seja no caminho do bem ou como uma referência para aquilo que você não deve fazer. Porque nem todas as mães serão mães que trarão bons exemplos para os filhos. Nem todos os pais farão a mesma coisa. Mas indiferente da condição, da postura que eles têm, você como filho precisa honrar a sua mãe e o seu pai. Não é porque eles fazem alguma coisa boa, é porque a Bíblia manda você honrar o seu pai e a sua mãe. E hoje em específico, a gente está falando de honra às mães.
Hoje em específico, a gente quer declarar sobre elas esse princípio de honra e entender que mesmo que ela não tenha uma conduta, um comportamento ou algo que você não aprove, ou você se sinta talvez enciumado, ou você se sinta talvez lesado pelo comportamento da sua mãe, hoje você precisa sair daqui entendendo que indiferente desse comportamento, dessa conduta, você precisa honrá-la, para que os seus dias, os meus dias, se prolonguem nessa terra. Amém? Estão comigo? Na Bíblia existem várias histórias de mães que foram magníficas e outras nem tanto assim. Nós temos a história de Rebeca, que foi uma mãe parcial. Rebeca, ela amou mais a Jacó e instruiu a Jacó a ter uma atitude incorreta com o seu irmão. Ela instruiu da maneira indevida. Então Rebeca teve um exemplo negativo como mãe. Nós temos a vida de Agar também, que foi uma mãe displicente, foi uma mãe incrédula, foi uma mãe que, mesmo recebendo a palavra que seu filho seria pai de nações, ela ainda não acreditou que Deus poderia cuidar deles e principalmente cuidar do seu filho. Também foi um exemplo negativo. Nós temos a vida de Sara, que assumiu a condição de ser mãe de nações e foi uma mulher de fé e deu um exemplo de fé para poder ter sido através dela gerado várias condições em que ela testificou o poder de Deus, principalmente o poder de ser, através do poder de Deus, ser mãe, mesmo já idosa. Nós temos o exemplo de Joquebede, aleluia, que foi uma mãe corajosa, que foi uma mãe que praticou a instrução para o seu filho. Foi uma mãe que protegeu, foi uma mãe que ressignificou o cuidado, o zelo. E ela foi abençoada por Deus porque o instinto de proteção dela foi cheio de coragem. E ela assumiu, inclusive, uma condição de querer, através da sua proteção, talvez até ser morta, porque ela não tinha certeza, mas ela tinha uma convicção nela de que o Senhor protegeria o seu filho, de que o Senhor estaria com ele e que algo aconteceria. Nós temos o exemplo de Ana, que foi uma mãe cheia de súplica, uma mãe que se prostrou diante do Senhor, que orou, que se derramou diante dele através das orações. E nós temos o exemplo de Eva, que foi a primeira mãe. Eva foi a mãe da humanidade. Eva foi a mulher que, através do livro de Gênesis, abre aí, por favor, Gênesis 1, capítulo 27. Gênesis 1, versículo 27. Aleluia. Gênesis 1, 27, a palavra do Senhor nos diz assim: E fez Deus, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aleluia! Então Deus trouxe, através dessa criação, dessa palavra, a condição de que o homem e a mulher fossem fecundos.
E hoje o Rogério lá em casa brincando na hora do almoço, e aqui também ele falou assim: parabéns para as mães, mas sem os pais não adiantaria nada. Então, a verdade é que nós não fazemos nada sozinhos. As mães, ela tem um papel fundamental no exercício da educação, da instrução dos filhos, mas os pais também têm uma responsabilidade de ser o ajudador. Por quê? Porque a mulher não faz filho sozinho e ela não pode gerar ninguém sozinho. Então, sede fecundos, multiplicai-vos. O papel da mulher é ser essa pessoa que vai trazer à luz a existência, a vida de um filho, mas sem o pai não adianta. Amém? E Eva, ela foi a primeira mãe da história. Ela foi a mãe de todos os seres humanos que naquela situação, por ordenança do Senhor, foram gerados por ela. E sem a vida de Eva, sem a vida de Adão, nós não estaríamos aqui provavelmente. Então, imagine que ela foi uma mãe. E nós, mulheres aqui, nós temos uma referência, nós temos um contexto de quem foi a nossa mãe. A exemplo, eu tenho muitos comportamentos que são semelhantes à dona Raimunda. A beleza dela, que o Rogério não herdou. A alegria dela, que a Rita também não herdou. Entendeu? A prosperidade dela, que, enfim. Mas ela ainda insiste em dizer que ama mais o Rogério. Mas tudo bem. Isso não me fere mais. Eu estou curada em nome de Jesus. Mãe, sai daí. Mãe. Então, nós mulheres, nós temos essa estrutura exatamente porque nós tivemos uma referência. Mas Eva, ela não teve referência de mulher nenhuma, porque ela foi a primeira. Mas Eva contava com o ajudador. Eva contava com a instrução de Deus, que auxiliou Eva em todas as orientações. Porém, mesmo tendo a instrução de Deus, mesmo tendo o exemplo, a conduta, o ensino, Eva, ela não se conteve. E todos nós conhecemos sobre o declínio de Eva, onde na estrutura da desobediência, ela acabou pecando. Ela acabou sendo uma mulher que deixou de receber, pela desobediência, toda a instrução, o cuidado, o zelo de Deus, porque ela foi rebelde. Existem mulheres que estão dentro de uma estrutura de rebeldia, e essa estrutura muitas vezes a impede de receber a instrução, a orientação, que muitas vezes falta para ela, para poder trazer um nível de educação, conforme a palavra nos ensina. Porque o coração dela está poluído, o coração dela é rebelde, o coração dela tem respirado muito mais morte do que vida. Porque a rebeldia, ela traz um decreto de morte, ela traz um decreto de abandono, ela traz um decreto de rejeição. A rebeldia, ela te afasta de Deus. Deus, ele não tem pacto com o rebelde. Ele nem se dirige ao rebelde. Pelo contrário, todos aqueles que foram desobedientes, eles colheram frutos amargos. E eu e você, em algum momento da vida, se tivermos sido desobedientes, ou estamos colhendo, ou a conta vai chegar ainda, para mim e para você. Não pense que as coisas passam despercebidas. Não é porque Deus
como a gente aprendeu lá naquele conhecimento católico, onde eu fui criada, inclusive, a palavra que fala, Deus castiga. Vocês já ouviram isso? Ó, fulano, não faz isso não, Deus castiga. Beltrano, não mexe na coisa de fulano, que Deus castiga. Fulano, devolve lá, ó, aquele dinheiro emprestado que você pegou, porque Deus castiga. Não é que Deus castiga, é que quando você se rebela ou se revela rebelde, Deus, ele não consegue te proteger das garras do inimigo. Aí você troca a função da paternidade. Ao invés de você estar sobre o cuidado e o zelo da paternidade de Deus, você passa para a paternidade do diabo, onde ele foi revelado através da rebeldia e foi inclusive destituído do céu. Então nós devemos tomar cuidado, mulheres que se comportam de maneira rebelde, para que você não receba a instrução da paternidade errada, que não é a paternidade de Deus. E através dessa instrução da paternidade errada, você não venha cobrar no futuro o comportamento do seu filho, se você não instruiu e não o orientou pela paternidade de Deus. Porque tem muitas mulheres, e eu convivo com muitas, que reclamam sobre o comportamento dos seus filhos. Que reclamam que fulano e beltrano não tem jeito, fulano e beltrano dá trabalho demais, fulano e beltrano faz tudo errado. Mas será que ela já alinhou o processo de vida dela com o Senhor? Será que no passado ela não foi uma rebelde com a sua mãe, trazendo sobre a sua casa desonra, e está agora colhendo os frutos? Porque se não há o arrependimento genuíno, os frutos e a conta vai chegar. E ainda assim, arrependendo genuinamente diante de Deus, existem coisas que nós não vamos conseguir safar delas. Por quê? Porque você e eu, em algum momento, abriu uma legalidade no mundo espiritual. Por isso que a palavra, ela é instrução e ensino. Ela é o manual da maternidade. Ela faz com que eu e você venhamos a ter um nível de conhecimento e sabedoria para a aplicação do exercício com discernimento. Se você faz algo achando que através da sua autossuficiência ou a sua independência de Deus é o correto, você está sendo rebelde. E a rebeldia, ela traz um preço muito alto. Amém? E Eva colheu através da sua rebeldia, porque ela deixou de viver a plenitude na presença de Deus. Ela deixou de viver com um propósito alinhado à vontade de Deus para ela. Aleluia. Aleluia. E o que a Bíblia fala sobre essa condição de alinhamento? Sobre essa instrução, esse comportamento que nos orienta na plenitude, na graça do Senhor. Existe uma receita para isso. E essa receita chama-se amor. Quando o Rogério falou mais cedo aqui sobre o amor, que a única coisa que o diabo não pode imitar é o amor, é exatamente isso que habita em nós, mulheres e homens alinhados com o chamado, com o propósito do Senhor, com o amor que existe em nós, que nos diferencia do rebelde, que nos diferencia do movimento da rebelião, porque existe algo que realmente está dentro de você, está dentro de mim, e às vezes a gente não está sabendo externar. E quando a gente não sabe externar o amor pela nossa mãe, pelo nosso pai,
nós fatalmente vamos cair no processo da desonra, da desobediência e da rebeldia. Então a minha palavra hoje é uma palavra de alerta. Quem é você, mãe? Como é que você tem educado seus filhos? Ontem nós tivemos um momento muito gostoso aqui pela manhã. Nós fizemos a reunião do Ministério de Dança Infantil. E muitas mães, eu acredito que a maioria delas, com exceção da Carlinha que está gripada, compareceu. Glória a Deus por isso. Porque essas mulheres que compareceram, elas atenderam um chamado, porque elas têm uma responsabilidade com o futuro das suas filhas. E ontem eu dei uma palavra de alerta para elas, e a maioria das que estavam aqui, eu acho que entenderam o recado, que muitas vezes o comportamento das nossas filhas, seja no ministério de dança, no ministério infantil, ou seja dentro do contexto da igreja, revela não a criança que ela é, mas a instrução que ela recebe dentro de casa. O seu filho é o espelho do seu comportamento. O seu filho, ele recebe de você aquilo que você está capacitado a entregar a ele. Se você entrega amor no contexto da igreja, da sociedade, ele vai ser amor. Se você entrega xingos e gritos, ele vai xingar e gritar com as pessoas na rua, dentro da igreja, quando você for visitar um parente. Se você entrega para ele encorajamento, ele vai se sentir forte para poder enfrentar todos os obstáculos da vida. Então você é responsável, mãe e papai. Vocês que estão aqui são responsáveis por construir a identidade dos seus filhos. Vocês precisam compreender que as crianças, elas são reflexo do adulto futuro. Lá em casa, a Manuela tem responsabilidades. Ela sai, por exemplo, do banho, ela é proibida de deixar a roupa jogada no chão do banheiro. Ela tem a responsabilidade de pegar a roupa e colocar no cesto de roupa suja. Ela chegou em casa da igreja, por exemplo, a roupa está limpa, ela pode usar amanhã durante o dia, ela vai tirar a roupa, vai colocar o pijama e ela vai dobrar a roupa dela para ela usar amanhã. Ela tirou algo do lugar, ela tem a responsabilidade de colocar no lugar. Ela sujou, ela limpa. Lá em casa, a gente trabalha com isso, porque são princípios de organização, de ordem e decência. E a Bíblia diz que ordem e decência são princípios. Ordem está ligada à organização, a planejamento, a estrutura. Decência, conduta, comportamento, a expressão de quem você é ou de quem você está sendo dentro da sua casa. Então, nós precisamos, como mães hoje, como mulheres preciosas que somos, exercer através do nosso esforço uma conduta assertiva, segundo a palavra, na instrução do comportamento, para que a gente consiga formar adultos com caráter aprovado diante do Senhor. Então, como os filhos são herança de Deus aos pais, a Bíblia também fala que os pais são a glória dos filhos. Quantos de nós temos hábito de abençoar a nossa mãe? Quantos de nós ajoelhamos, eu não digo nem todo dia, mas ajoelhamos diante do Senhor para poder pedir a Deus que continue prosperando o dia das nossas mães ou dos nossos pais aqui nessa terra, que honramos segundo aquilo que eles merecem, que fazemos
o extraordinário, para poder dizer que através dessa atitude você exprime para os seus pais e principalmente para sua mãe o amor que você sente. Quantos de nós sentamos e ouvimos o que ela tem para nos ensinar? Quantos de nós abrimos o coração para a instrução que vem das nossas mães? Quantos de nós alegramos o seu coração? São algumas reflexões, porque às vezes você acha que está tudo bem. Às vezes você se casou, saiu de casa, vive a sua vidinha, você, a sua esposa ali, e é tão corrida. Eu sei que eu trabalho muito, eu sei que todos aqui trabalham, eu sei que todos têm responsabilidades, mas quantos de vocês param durante a semana para dar um telefonema para sua mãe, para ligar para ela, para falar assim: mãe, te amo, mãe, esquenta a marmita, porque o Rogério já foi aí, eu sei que ele já comeu tudo, mas separa a marmitinha para mim. Mãe, eu estou com saudade da senhora. Mãe, o que a senhora está precisando? O que eu posso fazer hoje para a senhora? Quer que eu faça a feira? Quer que eu passe um pano de chão na casa? Quer que eu tire a poeira para você, mãe? Quer que eu lave a louça? Mãe, quer ir ao shopping comigo? Ah, mãe, eu só tenho dinheiro da passagem, mas chega lá, a gente dá uma volta. A gente sonha junto, mãe. Porque não é por uma estrutura financeira que você tem que fazer algo para sua mãe, mas é pelo princípio da honra. É pelo princípio da honra. É porque você reconhece quem ela é em você. Porque reconhecendo quem ela é em você e para você, você automaticamente reconhece a grandeza de Deus, a plenitude dele, a soberania dele, a sabedoria dele, a alegria dele, a instrução dele, o amor dele, o zelo dele para com você. Aleluia! Nós vimos o exemplo que não foi tão bom, digamos assim, sobre a vida de Eva, que através da desobediência nós temos consequências até os dias atuais. Mas também nós precisamos falar de uma mulher e mencionar essa mulher, que sem dúvida nenhuma foi através dela que o maior feito foi estabelecido, porque Deus a escolheu. E falar de Maria é falar da mulher que hospedou no seu ventre o Filho do Deus Altíssimo. Falar de Maria é falar sobre a estrutura do Deus encarnado, sendo gerada através da vida de uma mulher. Você, mulher, você pode entender a grandeza desse feito? Porque eu me lembro quando eu estava grávida da Manuela, eu fiquei em êxtase, porque eu já tinha tido uma palavra médica de que eu não poderia mais ser mãe. E eu já tinha tido um tempo de luto, porque a Ingrid já tinha ido para a glória. E muitas vezes eu falava com Deus: Senhor, onde está a minha descendência? Senhor, os meus irmãos todos têm filhos. Será que de mim vai se apagar a herança do Senhor? E um dia, logo quando meu pai morreu, e o meu pai morreu de câncer, eu fui fazer um check-up. E esse check-up, ele deu um apontamento negativo sobre a minha estrutura hormonal, onde eu tinha tido um diagnóstico de hipertiroidismo. E o hipertiroidismo, ele é uma disfunção hormonal na mulher, onde eu, no caso, não produzia óvulos para que houvesse a fecundação.
Então aquilo, quando o médico falou assim: olha, você não pode mais ter filhos. Eu fiz bem assim. Também não tô nem aí. Só que lá atrás, quando o meu coração ele estava derramado diante do Senhor, eu havia feito a Ele um pedido: Senhor, a minha herança não vai ser sobre essa terra. E quando o médico falou, eu desdenhei frente a Ele. Falei: não estou nem aí. E saí daquele consultório com o coração contrito, assim, apertado. E eu, sinceramente, foi um misto de emoção. Eu não tenho como dizer para a igreja se eu estava feliz porque eu estava no mundo e queria viver uma vida louca, ou se realmente eu me lembrava daquela oração passada em que eu havia feito. E eu acredito que foi naquele tempo que o Senhor me ouviu. Por isso, todas as nossas orações, elas têm um tempo de resposta diante de Deus. Então eu quero dizer para você, mamãe, não desanime. Esse é um ponto da mulher corajosa e forte que você é sobre a estrutura do Senhor. Porque Ele te faz assim. E quando eu fiquei grávida da Manuela, quando eu senti dentro do meu ventre aquela estrutura ali, aquelas mexidinhas tímidas, aquela sementinha crescendo, e eu fiquei uma grávida muito bonita. Aliás, todas as grávidas são, mas eu me senti a mulher mais linda do mundo. Eu me senti a mulher mais plena, porque eu vi a resposta de Deus chegar. E eu passei um perrengue também na minha gravidez. Eu tive todas as complicações no processo da minha gravidez. E o meu medo era dela nascer ou faltando um membro, ou faltando, sei lá, alguma coisa. Mas Deus, Ele é perfeito. Com 3 meses eu fiz uma ultrassonografia que trazia o diagnóstico, inclusive até do rostinho da criança. Eu tenho uma foto assim. E ela já nasceu à minha cara desde aquele tempo. A Manuela é filha da mãe. Filha mesmo. Porque ela parece comigo. Ela tem um comportamento muito semelhante ao meu. E eu falo isso não com um orgulho de soberba, mas eu falo isso para poder te encorajar, mãe, a fazer o que eu tenho feito. E não é fácil. Porque ser mãe não é fácil. É dar conta de várias demandas durante o dia. Tem muitas mães assim como eu que trabalham fora. Tem mães que trabalham dobrado dentro de casa. Tem mães em que o marido é chato. Fica um alerta para os homens. Não seja chato com a sua esposa. Seja o ajudador que ela precisa. Reclame menos, ajude mais. Esteja mais pronto a servi-la, a servir a sua casa, os seus filhos. E eu assim, eu me desdobro, porque lá em casa eu sou pai e mãe. Eu sou a provedora, eu trabalho, eu coloco o que comemos em casa, eu pago as contas. Mas eu sou a que instrui e orienta, eu sou aquela que encoraja, eu sou aquela que vou estar sempre presente. E se precisar eu vou dar uns tapas. Porque a Bíblia diz sobre a instrução da vara. E eu não vou deixar a minha filha sofrer pela irresponsabilidade ou pela negligência da minha correção, para que o mundo venha corrigi-la. Nós, mães, temos esse papel fundamental de orientar, de instruir, de educar os nossos filhos. Volto a dizer, o seu filho, ele é o seu espelho. As pessoas sempre vão olhar para o seu filho
e vão saber exatamente quem você é. Claro que depois de adulto eles vão fazer as suas escolhas, mas a fundamentação da educação é na base infantil. É na parceria que você estabelece ali, de exercer a sua autoridade, mas de ser amigo do seu filho. Então, Maria foi uma mulher que trouxe para nós um exemplo maravilhoso. Maria, ela foi uma mulher que enfrentou com coragem a geração de um filho que naquela época, se você não estava ainda casada, era algo assustador dentro do contexto da sociedade. Maria foi uma mulher corajosa. E certamente Maria agonizou junto com o Senhor na cruz. Porque não tem mãe que olhe para o sofrimento do seu filho. E aí eu estou falando de mãe, com letra maiúscula, que também não vai agonizar junto com ele. Porque certamente Maria deu ao seu filho Jesus todas as orientações que lhe foram cabíveis diante da responsabilidade que ela tinha, para que a instrução fosse trazida para ele com autoridade, com veemência, com convicção de que ela foi a mãe do Filho de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque Maria, se ela teve essa tristeza profunda, eu imagino a alegria, o contentamento dela de ter sido a mulher que pedou no seu ventre Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade. Aleluia. A vida de Maria, ela se resume no seguinte ato, que foi o contrário de Eva. Maria, ela se resume pela obediência. Quando lá, coloca aqui para mim, Lucas, capítulo 1, versículo 38. Vamos lá, todo mundo, sem preguiça. Lucas 1, versículo 38 diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esse foi o resumo de quem Maria era e sempre foi. Uma mulher obediente, convicta, submissa, humilde, que relacionou a vida dela ao poder de uma palavra. Porque ela creu que aquela palavra, ela saiu do Senhor. Aleluia. E segundo o seu coração em obediência, Deus ouviu a voz de Maria e cumpriu através dela o chamado de ter gerado no seu ventre o Salvador da humanidade. O que havia sido gerado em Eva pela desobediência, a humanidade agora é salvo em Maria, através de Jesus Cristo,
pela conquista da vida eterna, para mim e para você, que o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida, que teve como Maria uma referência de mãe, mas teve o atributo do caráter do Deus Pai, onde tudo aquilo que Maria teve como ajuda do Senhor, com a ajuda de José, para poder criar o Senhor ainda enquanto criança, dentro e protegido, e orando, e suplicando, e estando com Ele ali, todo o tempo, fazendo um encorajamento a Jesus Cristo, para que Ele pudesse cumprir o seu propósito. Essa é a referência de uma mulher pela qual o Senhor chama todos os dias. Essa é a referência de Deus para mim e para você, através da vida de Jesus, como o único, suficiente Senhor de tudo aquilo que você é e representa. De Eva veio a queda, e através de Maria veio a redenção. Maria obedeceu e se fez obediente à vontade do Pai. Maria abriu o seu entendimento e se posicionou com sabedoria diante do Senhor. Evidenciou o seu caráter, a sua pureza, através da sua humildade e perseverança. Jesus, gerado por uma mulher forte, que suportou os processos, tendo em seu ventre o decreto, a palavra de libertação dos cativos através da vida de Jesus. Jesus veio para resgatar a humanidade e nos ensinar que os valores como filho se resume à honra e à obediência ao seu Pai. Aleluia! Obediência, fé, amor e submissão, tudo isso nós tivemos e temos e precisamos continuar a ter como referência para deixar um legado, uma herança como mães e como pais, segundo a vontade de Deus. O amor de Deus representado simbolicamente pelo amor de mãe. Isaías 49:15 fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é a palavra de Deus hoje para você, mamãe, para você, papai. O Senhor, Ele não se esquece de você. Ele está atento ao clamor, à sua orientação, à sua oração, à sua instrução diante dos seus filhos. E você precisa crer nisso, porque você e nem eu estamos sozinhos, porque nós temos a promessa dele, de que Ele estaria conosco, sendo nosso ajudador todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode se preparar, mamãe. Você pode se preparar, papai, para viver a plenitude do Senhor. Mas você não pode esquecer de algo, que foi o combustível de Maria, que foi aquilo que impulsionou a ela a fazer o que é correto. Chama-se obediência. Não dá para ser obediente meia boca. Não dá para ser obediente na frente das pessoas e em casa ser diferente. Não dá para ser obediente frente ao pastor, a pastora, e ali no portão ser outra pessoa. A obediência, ela te impulsiona a ser uma pessoa de honra. E toda pessoa de honra são pessoas nobres. São pessoas que carregam dentro delas a identidade, o espelho de quem a justifica. E o seu espelho é Jesus. O que Deus espera de uma mãe não está naquilo que os olhos podem ver, está no coração, numa atitude amorosa, na integridade,
na honestidade, no desejo de instruir e ensinar o que é correto e não o que é fácil, na coragem, na leveza, na honra, na fé, na submissão, mas principalmente na obediência. Deixa Deus fazer por você, mamãe, o que é melhor. Deixa Ele ser o seu ajudador, porque Ele te chamou para isso. Ele confia em você como Ele confia em mim. E hoje a minha palavra para você, mãe, e para você, filho, e para você, pai, é que o Senhor, Ele acredita na família. Foi Ele que construiu essa estrutura chamada família, para que nós pudéssemos desfrutar, para que nós pudéssemos viver essa estrutura na plenitude com Ele. E através dele, nós como família, sermos o espelho para essa sociedade que está clamando por ajuda. O número de pais e mães que aumentou nesse processo da pandemia, buscando ajuda nas psicoterapias, nos psicólogos, nas terapias de todos os tipos, é assustador. E isso só traz um apontamento no meu entendimento. Quem eram os pais antes da pandemia? Como era o comportamento dessa estrutura familiar antes de acontecer essa pandemia? Irmãos, irmãs, há um ambiente que nós precisamos assumir em nós, para que Cristo seja revelado através de nós. E esse ambiente é o ambiente da obediência. A desobediência traz morte, a obediência traz vida. O que é que vai sair de você depois de hoje? Morte ou vida? Esse é um alerta que Deus colocou no meu coração, para que nós como igreja venhamos a entender como é que tem sido o nosso comportamento dia a dia. Mamães, frente à instrução e à orientação dos seus filhos. Filhos, frente à obediência aos seus pais. E pais, como ajudadores, sendo revelada a figura de Cristo através de vocês. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria te dizer que o Senhor confia em você. Eu queria te dizer que a sua obediência, ela vai ser sustentada pelo Senhor, para que você seja uma pessoa de honra. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer para você uma constante transformação todos os dias, que você possa ter um entendimento no Senhor da instrução através da obediência, para que o seu filho, ele possa te honrar, e você como filho possa honrar os seus pais, para o cumprimento da palavra do Senhor, para que seja estabelecido um novo tempo. E eu queria te pedir agora, feche os seus olhos, faça um momento de reflexão. Quem
quem sou eu como mãe para as mães aqui presentes? A minha vida tem revelado nos meus filhos quem eu sou, o espelho daquilo que eu carrego. E os filhos que estão aqui, ou as mães não estão aqui, ou já partiram para a glória. Faça uma autoavaliação de quem você é como filho, ou quem você foi nesse processo. O que você carrega de bom, de aprendizado, e o que você deleta, o que você não aprova, porque você sabe que Deus não vai aprovar. Ah, Senhor, eu apresento aqui a vida dos teus filhos, Deus, nesse momento de reflexão, Pai, e com a autoridade de mãe que o Senhor me concedeu, eu quero, meu Pai, liberar uma palavra, Senhor, uma palavra, meu Pai, que venha ser como flecha no coração das pessoas que estão aqui e das pessoas que